Olá, na aula de hoje eu vou falar sobre a extração da matéria-prima e seus impactos. Primeiro eu gostaria de perguntar qual é a matéria-prima do plástico, vocês sabem? E de onde vem? E onde vai esse plástico? Então, 98% da matéria-prima virgem, 78% 78 milhões de toneladas por ano, a gente acaba produzindo através do petróleo. O plástico vem do petróleo. Então, a matéria-prima dele é o petróleo. E a gente pode ver aqui que 40% desse petróleo a gente utiliza ele em embalagem, plásticas, e elas são levadas para aterros. 14% que é queimado para gerar energia, incineração e outros, e como termoelétricas e fábricas. E combustíveis fósseis, eles têm origem de restos orgânicos depositados ao longo de milhares de anos, camadas muito profundas da crosta terrestre, formadas pela ação da temperatura e pressão. Então, os micro-organismos iam morrendo, como, por exemplo, o zooplâncton, após a sua morte, a sua matéria orgânica, era então decomposta, não era decomposto totalmente, porque ele ficava preservado nesse mineral, nesse solo. Então, dessa forma, ele ficando aprisionado, foi produzido então esse óleo preto que chamamos então de petróleo. Eles são recursos não renováveis, porque uma jaziga de petróleo pode levar entre 10 a 400 milhões de anos para se constituir e repor os seus estoques. Então, com o tempo, daqui a pouco a gente não vai ter mais petróleo para produção de energia, de combustíveis e nem para produção de plástico. Por isso que é necessário substituir esses produtos. E a gente pode ver aqui na camada que a gente tem a água, tem o petróleo, tem o gás, o subproduto, no qual o gás de cozinha que a gente utiliza. São combustíveis fósseis, então. E podemos ver que as jazidas de petróleo eles têm mais nos oceanos do que na plataforma continental, porque a plataforma oceânica ela está mais próximo do núcleo da Terra. Então, ela é mais baixa, então a gente consegue captar esse petróleo que está armazenado nessas jazidas. O derramamento de óleo, tá? A gente tem acidentes por causa dessa extração desse petróleo, que ocasionam problemas ambientais, como eles acabam afetando as aves, as penas dessas aves. As penas são estruturas que auxiliam na manutenção da temperatura corporal das aves e protege a pele da diminuição da perda de água do corpo. É um impermeabilizante. Então, essas substâncias que as aves liberam na sua pena, ela tem uma interação com esse óleo, tá? Eles todos são feitos de lipídios. Esses óleos, então, interagindo com a pena dessas aves, acabam afetando prejudicando essa manutenção da temperatura dele, porque acaba perdendo essa impermeabilidade, acaba entrando, impactando, infiltrando nessas penas dessas aves, tá? As penas são cobertas por óleo, prejudicando então o equilíbrio térmico, no qual ele protege do excesso de frio ou do excesso de calor. Assim como as aves, nós, os animais mamíferos, somos endotérmicos, porque a gente faz uma metabolização dos nossos alimentos que libera energia, que dissipa calor.
Já os animais ectotérmicos, eles produzem energia direto do sol. Eles precisam dessa energia. A gente não, a gente gera lá na nossa mitocôndria, produz esse calor e aquece o nosso corpo. Então nós mamíferos, possuímos pelos e as aves possuem pena para ter esse equilíbrio termoelétrico para armazenar esse calor no nosso corpo. Tá? Já os ectotérmicos, que são os répteis, peixes, eles necessitam tomar o sol para poder aquecer o seu corpo. Vamos falar do microlixo. No momento que esse óleo ele fica durante um tempo no oceano, em qualquer curso d'água, ele começa a biodegradar. Tá? Ele, além de se espalhar, além de evaporar, ele acaba biodegradando, formando em menores partículas, no qual a gente chama de microlixo. Então, ele é mais difícil ainda de se retirar quando ele vira esse microlixo. Então, a gente não consegue tirar, mesmo o óleo não interagindo com a água, quando ele vira esses microlixos, eles acabam interagindo melhor com a água e fica difícil de ser retirado. É possível retirar o petróleo do oceano? Sim, a gente tem processos de biorremediação, no qual a gente utiliza os micro-organismos em laboratório para que eles possam degradar esse petróleo, porque normalmente um decompositor, uma bactéria, ela não consegue decompor o óleo, mas realizando esses processos de biorremediação, a gente consegue degradar esse petróleo. Temos também os skimmers de contenção de óleo, tá? Tem a ver com a densidade e inexistência da polaridade, tá? Porque o óleo, ele é menos denso que a água, por isso que ele consegue flutuar. E por causa que ele não tem uma polaridade, como aquela polaridade, aquele grau da molécula de água, ele não consegue interagir com a água. Então, esse óleo, a gente consegue, através desse skimmer, captar, prender, antes mesmo deles virarem essas micropartículas, esses microlixos. Então, a gente consegue captar esse óleo através do skimmer para poder ser retirado do oceano. E se esse óleo permanecer no ecossistema aquático, ele pode trazer vários problemas até chegar em nós. Por quê? A gente tem aqui a cadeia alimentar, como atinge a cadeia alimentar no nosso ecossistema marinho. O petróleo ele é um óleo escuro. Primeiro que ele é um óleo escuro e impede a penetração de luz solar. Se não tem luz solar no oceano, a gente tem os fotossintetizantes. Na Terra a gente tem as plantas, mas no oceano a gente tem principalmente as algas. E temos também os macroalgas, e a gente consegue visualizar as macroalgas, mas a gente tem as microalgas, que faz parte da comunidade fitoplâncton. Esses fitoplânctons, eles não conseguem captar essa luz, né, do sol, então eles não conseguem fazer fotossíntese. Já começa daí. Em seguida, a gente tem a cadeia alimentar, no qual o fitoplâncton serve de alimento para o zooplâncton. É composto de microcrustáceos e de protistas, de protozoários. Então, ele se alimenta dessas algas, microalgas. Já essas substâncias, se primeiro eles se alimentarem não só dessas partículas disponíveis na água, como as algas, microalgas, eles podem se alimentar também daquelas substâncias, aquele microlixo que está biodegradando. Então já começa daí. Já o zooplâncton pode se alimentar desse microlixo e
os peixes também. Ali, os peixes filtradores, outros animais que são filtradores, eles acabam se alimentando desse microlixo. E com isso, essas substâncias permanecem no organismo desses seres vivos e vai passando de cadeia no processo todo da cadeia alimentar, até chegar no nível maior, que é o tubarão, que é o predador, no nível acima dos demais. Isso acontece também com a gente, porque a gente se alimenta de peixes e no momento que esses peixes se alimentam desse zooplâncton, que acabou absorvendo esses microlixos, ele vai para o organismo desses peixes. E a gente se alimentando do organismo desses, se alimentando desses peixes, a gente acaba contaminando também, se contaminando com esses microlixos, com esse óleo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Ficando por aqui, até mais.